Boa noite. Meu nome é Rafael Baraúna. Irei apresentar a questão número 1 da atividade 2 sobre análise e projeto de sistema. Eu faço o curso de computação na cidade de Brejo do Santo, Ceará. No caso, a gente será abordado o cenário 1, que no caso era um leilão virtual. Nesse sistema a gente vai apresentar diagrama de caso, diagrama de classe e diagrama de sequência. Então, os itens exigidos para esse cenário será a existência de diversos participantes em cada leilão, cada com seus interessados em adquirir itens ofertados. Os participantes devem se registrar via internet antes de o leilão iniciar. Durante o leilão, serão ofertados cada um dos itens que estão associados. Um participante pode realizar quantos lances quiser durante a realização do leilão, mas não é obrigatório a realizar algum lance. Ele não é obrigatório realizar qualquer tipo de lance. Antes de poder fazer qualquer lance ofertado, ele precisa estar logado no sistema. Sempre que o lance suplantar, no caso, passar do lance anterior, o sistema deverá anunciar declarando quando ou quem foi o vencedor no final. Então, quando se encerrarem todos os lances possíveis, o sistema dirá quem foi o maior lance e quem foi aquela pessoa que arrematou o item. Cada leilão deve conter informações como data de início, data de encerramento e hora de encerramento. E cada leilão existe diversos itens a serem leiloados. Cada item está associado a um único leilão. Se não for leiloado naquele momento, deverá ser cadastrado em um outro leilão e assim novamente ocorrerá o leilão daquele item. Cada item tem um lance mínimo. O item pode receber muitos lances, mas pode também não receber nenhum tipo de lance. Nesse caso aí, eles não serão arrematados e ficarão para um leilão seguinte. O primeiro será o diagrama de caso de uso. Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário. Em outras palavras, ele descreve as principais funcionalidades do sistema e a interação dessas funcionalidades, como o usuário e do mesmo sistema. Nesse diagrama, não nos aprofundando nos detalhes técnicos que dizem o que o sistema faz. Então, este artefato é comumente derivado das especificações dos requisitos, por ser de uma vez uma parte da UML. Pode ser utilizado também para criar um documento de requisitos. Diagramas de casos de uso são compostos basicamente por quatro partes. No caso, o cenário, que é a sequência de eventos que vão acontecer quando o usuário interage com o sistema. O ator, que no caso vai ser o usuário do sistema. O uso da case, que é uma tarefa ou uma funcionalidade que vai ser realizada pelo usuário, no caso, e a comunicação, que é o que liga o ator com o caso de uso. No nosso diagrama de caso de uso, a gente tem o participante e o leiloeiro. No caso, a gente vai criar um participante que ele, ele vai ter duas opções, que ele pode se registrar e depois ele fazer um login. Então, podemos fazer essa associação entre registrar e login, mas a opção registrar é só, no caso, uma opcionalidade. Caso ele já tenha sido registrado, automaticamente ele já vai entrar no login. No caso, o leiloeiro, ele vai manter o leilão, né? E tem a opcionalidade de manter os itens naquele leilão. O leiloeiro, ele vai realizar o leilão que está relacionado, no caso, com o leiloeiro e o participante que está logado ao leilão para dar lances. O segundo será um diagrama de classe, que no caso é uma representação das estruturas das relações das classes, que serve de modelo para o objeto. Podemos afirmar de maneira mais simples que seria um conjunto de objetos com as mesmas características. Assim sabemos identificar um objeto e agrupá-lo, de forma a encontrar suas respectivas classes. Na UML, um diagrama de classe ou uma classe é representada por no caso, retângulo, com três divisões, sendo ela o nome da classe, seus atributos e, por fim, seus métodos, pois cada classe de diagrama representa uma tabela
no banco de dados. Por esse motivo, é tão importante a encontrarmos. A gente tem a explanação sobre o nosso diagrama de classe. Então, a gente criou 4 classes, no caso, a classe leilão, leilão item e lance participante, onde o leilão tem relacionamento com o item e um participante vai dar um lance que está relacionado a um item do leilão. O diagrama de classe ele é dividido, como eu falei, em 3 partes. Primeiro, a primeira parte com o nome das classes, a segunda os seus atributos e a terceira seus métodos. Então, em leilão, no nome da classe, no caso, vem leilão, e vem seus atributos, que no caso são data início, hora início, data fim, hora fim, e no caso os seus métodos, que no caso é consultar leilão, iniciar leilão e finalizar leilão. Já no item leilão, o nome é item leilão, os atributos, a gente tem título do item, descrição do item, lance mínimo que aquele item vai ter, fotos, caso do item, né, que vai ser leiloado e arrematado. E seus métodos serão consultar item e arrematar item. No caso, o lance será o nome dessa nova classe, onde a gente tem os atributos, que no caso será o valor do lance e a hora do lance. E o método será registrar lance. E por último a gente tem participante, que no caso terá seus atributos como nome, login, senha, e-mail, endereço, telefone e assim vai. E os seus métodos, que no caso será login e no caso registrar participante. Então a gente vai ter essas duas opcionalidades aí. E também a gente tem a interface, né, com um relacionamento com a controladora que está relacionada ao leilão. Então, todo englobando o diagrama de classe. O próximo diagrama que a gente tem é o diagrama de sequência. Preocupa-se com a ordem temporal em que as mensagens são trocadas entre os objetos envolvidos em determinado processo, ou seja, quais condições devem ser satisfeitas e quais os métodos devem ser disparados entre os objetos envolvidos, em que a ordem durante um processo se mantenha. Dessa forma, determina a ordem que os eventos ocorrem, as mensagens que são enviadas, os métodos que são chamados e com os objetivos que interagem entre si dentro de um determinado processo. E o principal objetivo desse diagrama é manter a organização, ter toda aquela sequência. Então, o diagrama de sequência, normalmente, ele se identifica com um determinado caso de uso, porque o caso de uso, em geral, refere-se a operação específica disparada por um usuário. Dessa forma, o diagrama de sequência também permite documentar um caso de uso. No diagrama de sequência, a gente tem todos os participantes, todas as partes envolvidas, no caso, o participante, o leiloeiro, a interface do leilão, a controladora do leilão, o item do leilão e o lance. Então, no caso, a gente vai realizar um processo de leilão. Quando seleciona a opção leilão, o leiloeiro faz com que o sistema selecione todos os leilões não apresentados ao leiloeiro. O leiloeiro, então, escolhe o leilão, inicializa. Depois entra o participante para dar lance. Enquanto tiver itens a ser leiloado, isso vai continuando. Os lances serão, então, ofertados até que não se tenha nenhuma crescência. Então, o valor do bem não seja mais dado lance. Então, o leiloeiro marca o item como arrematado e anuncia, no caso, o seu vencedor. Ao concluir os itens, todos arrematados ou não, o leiloeiro vai e finaliza o seu leilão.